Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso 58. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando, que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você lembrar de todos os livramentos que você já passou. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou o quê? Esse aí. E mais o quê? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Levanta, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, levanta. Tem muita gente. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou que tudo vai passar. De novo. Deus mandou te falar. E quando eu cheguei na igreja hoje, eu comecei a lembrar dessa semana, que essa semana foi pesada, foi forte.
Tinha dia que chegava à noite eu falava assim, meu Deus. Será que tem alguém aqui que também, essa semana ou a semana passada, ou às vezes vai dormir, mas o pensamento fica. Você encosta a cabeça no travesseiro, mas o pensamento não para. Essa semana eu fiquei assim. E eu lembrei muito dessa canção e Deus falando ao meu coração. Isso vai passar. Aonde você colocar a mão, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Aonde está amarrado, vai desatar. Aonde está afundado, eu vou levantar. Aonde morreu, eu vou ressuscitar. Aonde está perdido, eu vou fazer achar. Vai, meu filho, porque eu sou o Deus da tua vida. Deus mandou te falar que tudo vai passar, vai mudar, vai levantar, vai ressuscitar, vai reviver e vai dar certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Você pode dar um aplauso para Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, Paulo nos chama de amados, e irmãos, porque somos membros da mesma família. E ele diz: sede fortes. Diga, sede forte. Olha para o seu irmão e diga: seja forte. Inabaláveis, constantes e abundantes. De novo, seja forte, constante, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Deus mandou um recado para este povo nesta noite: vocês não estão abandonados, não estão sozinhos. Fiquem firmes, sejam constantes, sejam abundantes, porque o resto eu já dei conta, em nome de Jesus. E eu fico pensando nesse texto tão bonito de Paulo para os Coríntios, uma igreja tão top, tão abençoada, tão poderosa, mas cheia de complicações. Paulo começa a carta de Coríntios dizendo: olha, eu tenho recebido notícias de vocês, vocês são top das galáxias. Aí tem muitas línguas, muitos mistérios, muitos profetas, muitos milagres, mas aí tem algo que ele não harmoniza com a família de Deus, não combina com a família de Deus, que é a divisão entre vós. E Paulo vai discorrendo nessa carta, ele vai explicando muitos aspectos da vida cristã. E no capítulo 15, então, ele diz: tem gente aí no meio de vós que está dizendo que a ressurreição não existe. E Paulo diz, e Paulo faz cada comparação, irmãos, que você fica extasiado de tanta sabedoria de um homem que se converteu no caminho de Damasco, perseguia crentes. Por isso ele fala: eu sou o menor de todos os apóstolos, nem merecia ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. E ele então no caminho de Damasco cai, e Deus faz uma obra na vida dele. E sem Paulo seria difícil pensar teologia, um homem que escreveu metade do Novo Testamento inteiro, várias e várias cartas, tratou de assuntos difíceis, e agora sobre a morte, a ressurreição, ele trata disso de forma magistral. E ele diz, ele usa aqui então uma conjugação: portanto,
portanto, é porque ele está explicando algo que veio antes. Ele está querendo aqui elucidar uma ideia anterior, que está no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória. E Ele está falando da morte. Todo o verso 15 Ele está falando que quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo glorificado, e diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Diz que a força da morte é o pecado, mas graças a Deus, que o Deus nos deu a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Onde está a morte? Paulo é aquele que zomba da morte. O homem tem tanta fé, ele é tão cheio do Espírito Santo, que ele consegue enxergar que a morte, o maior inimigo da humanidade, você sabia que não é o diabo? Ele diz aqui que é o maior inimigo a ser vencido, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Oh, aleluia! E todos nós um dia passaremos pela experiência de finitude da vida, mas ele diz que Deus nos dá a vitória. Está no particípio, está dizendo o seguinte: todos os dias o Senhor nos dá a vitória. Quando você acorda, Ele nos dá a vitória. Quando você vai dormir, Ele te dá a vitória. Você está trabalhando, Ele te dá a vitória. Você está em família, Ele te dá a vitória. Você vai fazer um novo empreendimento, Ele te dá a vitória. Em todos os dias da sua vida, Ele te dá a vitória. E às vezes eu me pergunto: se Deus nos dá a vitória todos os dias, por que às vezes alguns de nós, ou todos nós, vivemos dias em que definitivamente nós não temos vitória alguma? Estamos escabrunhados, estamos desanimados, estamos colocando sempre no outro a culpa que deveria ser nossa, porque é nossa responsabilidade. E a gente sempre coloca no outro: você é culpado pela minha infelicidade, o mundo é culpado pela minha infelicidade. E Deus fala ao nosso coração: pare de bobagem, que eu já te dei a vitória. Você é discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Diga: eu sou. Então eu quero lhe afirmar: Deus já te deu a vitória em Cristo Jesus. Você pode hoje até estar passando por maus momentos, mas maus momentos tem hora de começar e tem hora de acabar. Mas nós não podemos perder de vista a nossa vitória. O tema desse sermão é: mantenha a sua vitória. Mantenha ela. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, assim como você, o mundo quer me roubar a vitória. O diabo quer me roubar a vitória. As circunstâncias querem me roubar a vitória todos os dias. E às vezes até pessoas próximas da gente, desavisadas, despercebidas, também no convívio conosco usam palavras e atitudes e ações que também nos roubam a vitória, nos roubam a alegria da salvação, deixam a gente em dúvida em muitos aspectos. Mas nessa noite, que essa palavra encontre lugar no seu coração. E para você manter a sua vitória, Paulo, de maneira exemplar, clara, límpida, ele nos dá 3 conselhos aqui. Ele disse: seja. E isso nós precisamos pensar. Por quê? Deus nos mandou fazer, amém? Muitas coisas. Deus nos mandou falar muitas coisas. Mas Deus nos mandou ser. E Paulo, quando ele usa o verbo ser aqui, ele diz: seja firme. Esteja firme, seja firme. E a figura aqui da firmeza é como aquele marinheiro que está no mar revolto, onde as ondas solapam o barco, e então o barco é tirado do rumo. Mas a própria Bíblia diz que o barco que tem um pequeno leme mantém ele no curso. A sua vida não pode ser um barco sem leme. Um barco sem leme é uma vida sem Jesus. Um barco sem leme é uma vida que ela caminha
A gente caminha só baseado só naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente interpreta. Mas o verdadeiro crente é aquele que vive a vida baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que o Espírito lhe diz ao coração. Você precisa ser firme, estar firme, porque não falta adversidade para tirar a gente do rumo, do prumo. Por isso que a gente tem que ser firme. Diga nesta noite, eu quero ser firme, não é estar firme, eu quero ser firme. Firme para quê? Firme para, ao invés de ficar com as notícias que eu vejo todos os dias, com aquilo que o mundo me impõe, eu quero ser firme para ficar com os meus princípios, com os valores da palavra de Deus, com os valores que o Senhor colocou em minha alma, com os valores que Ele escreveu em meu coração, nas tábuas do meu coração. Por isso que a gente tem que ser firme, para a gente não ser levado, como o apóstolo Paulo fala mesmo, por qualquer vento de doutrinas, de ensinos, de conversas, de fábulas, de achismos que o mundo tem. Você pode receber muitas sugestões, mas a palavra certa vem do nosso Deus. Você é firme, você tem se mantido firme. Eu penso em firmeza aqui, como Marujo, que está naquele barco ali. Eu fiquei pensando muito nisso. Ô Bruno, vem cá, puxa a cadeira para cá. E eu quero aqui dar um exemplo. Desculpa, gente, tirando aqui o coisa. Quem quer ser mais firme em Cristo aqui? Está muito fraco. Quem quer ser mais firme em Cristo Jesus? Meu irmão, você precisa ficar firme, porque a cada dia que passa, o vento vai ser mais forte na nossa vida. Você pode ter certeza disso. Pensa, querido, a vida assim, ó, está ali. Essa é a minha base. O que eu quero dizer com isso? Você só consegue ser firme se você estiver sobre algo que é mais firme do que você. Senão você não vai ser firme nunca. Você só vai usar a sua força. Pensa que o Bruno são as dificuldades da vida. Bruno representa o pecado, as tentações, as provações. Então você está aí, ó, no mar da vida, no mar revolto, e vem então as tentações e te dá um assolapado. Vai lá, Bruno, não precisa ser muito forte. Você viu aí, ó, vai forte, mais um pouquinho mais forte. Ele, se for mais forte, corre o risco de, além de cair da cadeira, eu cair aqui no chão. É assim a vida. Se você está em uma base que não é firme, você vai cair, você vai se machucar. Mas se você estiver numa base forte, como diz o Salmo 40, vem cá, Bruno. Sabe por quê, meu irmão? O problema não muda, a adversidade não muda. Amanhã é segunda-feira e o problema não vai mudar. E quero te afirmar, às vezes vai ser mais forte o vendaval na sua vida, mas o Salmo 40 diz no verso 2 o seguinte, que o Senhor, Ele nos tirou de um tremedal de lama e colocou os nossos pés sobre a rocha. E quando os nossos pés, a nossa vida está sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, os problemas vêm. Você pode até balançar, mas você não vai sair do lugar. Ele pode se multiplicar, mas você não vai sair do lugar, porque os seus pés estão sobre a rocha. Os problemas não mudam, dificuldades não mudam, provações não mudam. Poderia estar falando muita coisa bonita para você. Vai, vencedor, vai, campeão, vai que é tua, e vai mesmo, porque esse texto afirma que o Senhor já nos deu a vitória. Mantenha a vitória, meu irmão. Mantenha a sua família de pé. Mantenha seu ministério de pé. Mantenha a oração de pé. Mantenha os joelhos dobrados. E mantenha os seus pés sobre a rocha, que o diabo vai bater em retirada. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É firme. E o inimigo fica na espreita buscando
aqueles que estão desanimados, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão como uma folha seca ao vento. Por isso, querido, que a nossa bússola é Cristo, a nossa rocha é Cristo, a nossa pedra angular é Cristo. Tudo que a gente precisa está em Jesus, tudo. Quando eu disse para a Luana aqui, não disse algo bonito para uma mãe sair daqui emocionada, mas é para ela sair daqui com a certeza que para Helena não vai faltar nada quando ela tiver Jesus por inteiro. Quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo, e quando a gente não tem Jesus, a gente não tem nada. Para você manter a sua vitória, então se mantenha firme. O que está tirando você do prumo? Hoje é dia de você voltar para a rocha. Seja constante. Mantenha a sua vitória. Mantenha a sua integridade com constância. Por que Paulo diz seja constante? Em algumas versões ele diz seja o quê? Inabalável. Seja constante. Pensa, meu irmão, aqui na energia dessa igreja. Toda a voltagem lá da rua, ela está em alta tensão. Quando ela entra aqui, ela entra com muitas variações. Nos equipamentos da igreja tem um equipamento chamado estabilizador, para quando ter pico de luz, ele estabilizar. Por isso que a energia é estabilizada. Isso quer dizer o seguinte, tem que ser constante. A constância, querido, te diz, aliás, diz para o mundo, quem está em volta, muito de quem você é. Será que você é um crente inconstante? Você é aquela pessoa que a gente vai falar um dia, você está de um jeito, a gente vai falar no outro, você está de outro jeito. Será que você é aquele que fala assim, pastor, eu sou bipolar? Se você soubesse o que é ser bipolar, você nem falaria uma coisa dessa, você nem tocaria no assunto, você não sabe o que é isso. Pare de falar isso. Aliás, pare de falar a sua boca para trazer coisas que não são de Deus. Use a sua boca a partir de agora só para trazer bênção à existência à sua vida. Seja constante para abençoar. Seja constante no falar. Paulo diz, falemos uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sermos constantes na vida. É todo dia a gente ter regularidade. Mas tem pessoas que um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro. Problema na vida a gente tem todos os dias. Mas será que eu sou modificado pelos problemas ou os problemas são modificados por mim? Quem é que modifica quem aqui? Uma pessoa inconstante é o mundo que muda ela. Se tem uma notícia boa, ela está alegrona. Se tem uma notícia ruim, pronto, acabou ela. Se ela está com dinheiro na conta, está bem. Se ela está passando por escassez, dificuldade, pronto, acabou. Algumas pessoas estão com dificuldade, eu então ouço muito isso, dificuldades, pastor, eu não tenho vontade nem de ir para a igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade, tudo que é de Deus perde a vontade. Por que isso? Porque são aqueles que são inconstantes. Então a constância diz muito do que você é, e eu quero te afirmar, problemas não vão parar de existir, mas na hora que você for firme e constante, esses problemas terão que reconhecer, esse crente, essa crente agora está firme, está constante, e eu vou ter que bater em retirada. Pessoas que todos os dias está diferente, começa, não termina. Como é que pode isso? Jesus no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, que se faça a sua. Jesus, constante em todo o tempo, passava dificuldades, constante, tinha comida, constante, não tinha, estava constante, estava no Getsemane, constante, foi para a cruz, constante, ao ponto de o autor dos Hebreus dizer, Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente. Constante. É o poder da constância na nossa vida, meu irmão. A constância gera confiança. A constância gera disciplina. A constância gera novos hábitos. E a constância gera conquistas. Você anotou isso?
Você tinha que anotar, cara, e ler todo dia. Ser constante. Todo dia. Choveu, eu tenho que fazer e vou fazer. Fez sol, eu vou fazer e está acabado. É meio-dia, eu vou fazer e está acabado. É de madrugada, eu vou fazer e está acabado. Não importa. Não importa o que está lá fora, o que importa é o que está aqui dentro. E aí tudo vai mudando. Deixa eu te dar aqui uma dica. Seja constante, porque quando chegar a oportunidade, a tua competência vai contar, mas também seu chefe, superiores, pessoas que estão em autoridade sobre a sua vida, elas vão observar se você é alguém constante. Pessoas que é um dia de um jeito e outro dia de outro. Vai um dia, falta no outro. Está estudando. Olha, quem é do tempo daquela carteirinha do colégio, que botava presente, carimbadinho, presente, 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 e a gente pegava no final da aula. Quem é daquele tempo ali? Olha, é muito velho, gente, nessa igreja. Eu ainda tenho uma carteirinha daquela. Presente, 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 presente. Eu tinha um amigo que era só faltou. Só falta. Tinha 2 carimbinhos, carimbinho vermelho e carimbinho azul. O azul era presente, o faltou era vermelho. Você lembra disso aí? Tem que estar presente, é constância, amigo. Você é daquele que a turma te pede o caderno emprestado? É sinal que você é top, cara. Mas se você está pedindo constantemente caderno dos outros emprestado, isso é sinal que você está inconstante. Você precisa observar. Você precisa estar presente. Eu estou aqui. E esse é o único tempo que eu tenho na minha vida. É o agora. Seja disciplinado. Constância gera bons hábitos e conquistas. Você quer conquistar? Saiba desenvolver o poder da constância. O que você faz com constância diz muito sobre quem você é e aonde você vai chegar. Terceiro e último lugar, para você manter. Gente, eu não estou falando para você conquistar a vitória não, tá? Eu estou falando para você manter a sua vitória. Por quê? Há 2000 anos atrás, Jesus já me deu a vitória. Há 2000 anos atrás, Ele já me deu uma família abençoada. Vou mais atrás ainda, em Abraão, Deus já nos deu uma família abençoada. Em ti, todas as famílias da terra serão benditas. Eu tomo posse da vitória que Deus me deu. Pare de correr atrás de vitória. A vitória Deus já te deu. Desenvolva aquilo que te falta. Firmeza, constância. E agora, a abundância. O que é ser abundante? Abundância é extrapolar. A abundância é exagerar. A abundância é estar além da conta. Ser abundante é ser além do que é pedido. Já viu aquela pessoa que diz, você já ouviu isso? Eu faço só a minha parte, aquilo que tem que ser feito. Se você faz só o que tem que ser feito, tenho que te dizer, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia classifica como servo inútil. É aquele que fez só o que tinha que ser feito. Preste atenção no que eu estou falando, não sou eu, é a palavra de Deus. Não está falando daquele que não fez, está falando aquele que fez, mas fez só a obrigação. Aquele que é abundante é aquele que entrega a mais. Irmãos, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu morava no Alcântara. Aliás, eu morava na Trindade e a pé até Alcântara, que eu estudava lá no Panjaca Lojas, lá na Rua da Feira. Muito menino e três irmãos junto comigo. E tinha um dia do mês, que era um dia muito feliz para mim. Qual era esse dia? A minha mãe me dava uma moeda de 25 centavos e eu passava de volta no Armazém dos Pescadores. Tinha um supermercado ali no Alcântara. Eu ia lá na lanchonete, lá no fundo, e pedia uma vitamina de abacate. Depois ia para casa.
E eu acho lindo a vitamina de abacate, ela é toda verde, mas o copo que o moço usava era aquele copo que era uma taça grande, assim, pesa uns 3 quilos aquela taça. E eu ficava 3 horas com aquela vitamina no copo, porque se acabasse ia levar um mês para tomar de novo. Aí ficava ali. Mas qual era o barato que eu quero contar? O moço que fazia vitamina, ele fazia a vitamina no liquidificador, e quando eu botava assim, eu já sabia. Eu tomava uns 3 ou 4 goles, bem grande mesmo, porque eu sabia que depois ele vinha com aquele restinho que estava dentro do coisa e botava mais para mim. Ô glória! Sabe o que Deus está falando para nós? Meu irmão, seja abundante na sua vida. Não deixa ficar resto de vitamina para ninguém, não. É para o seu filho, coloca mais o restinho para ele. É para sua esposa, bota sempre a mais. Em vez de dar um beijo, dá 2. Em vez de um abraço, dá 3. Em vez de R$1, dá 3, dá 2. Não importa, meu filho. O que for de bom, dá a mais. Por quê? Tudo que você dá, você vai receber. E a Bíblia diz que é medida, sacudida, recalcada. E é isso que eu quero pegar na minha vida nessa noite. Você entendeu isso? Diga amém. Você não pode economizar. Deus não é econômico. Não é. Olha para o mundo, gente. Olha para a natureza. Olha para a nossa volta. Tudo em abundância. Tudo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele é abundante em amar. Ele é abundante na graça. Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Você está compreendendo como é que você é servo de um Deus abundante? Por que é que nós somos tão mesquinhos? Por que é que tudo para a gente é econômico? Por que é que tudo a gente está escondendo sempre alguma coisa? Nos nossos amores, nas nossas relações, no nosso culto a Deus. Por que que ao invés de dar 1000 améns num culto, a gente dá só 10? Por que que ao invés da gente dar 500 glória a Deus, a gente só dá 5? Por que, meu irmão, que a gente estender a mão, pular na presença de Deus, dar um aleluia, falar em mistério? Por que que nós somos observadores ao invés de adoradores? Por que é que a gente economiza tanto, meu irmão? Economiza numa oferta, economiza num dízimo, economiza num trabalho. Ah, pastor, 2022 não conta comigo, porque eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou casar, vou me preparar. Meu irmão, a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e busca com abundância. Meu irmão, trabalha muito para Deus, se entrega muito para Deus, e espero que Ele vai entregar em suas mãos. Vai ser aquilo que você não vai acreditar, vai falar, uau, se eu não mereço isso, como é que pode? O mundo espiritual conspirando para te abençoar. Eu vim para que tenham vida, e vida em? Sabe quem é mesquinho, pão duro, não ama ninguém, só quer matar, roubar, destruir, só coisa ruim, avarento, pai da avareza, ama pouco, retém o que é de Deus, retém amor aos filhos, à esposa, ao marido, ao ministério, sobras e mais sobras, quando Jesus entregou tudo para nós, ao ponto de descer da sua glória, se esvaziar e morrer na cruz do Calvário. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando você é mesquinho, a riqueza ele tem. Quando você é abundante, você tem a riqueza. Não tenha vergonha de querer ser rico, mas seja rico em todos os aspectos. Seja milionário, não só na vida financeira, mas seja um milionário no amor. Gente que fala assim, pastor, como é que você consegue? Tanta gente, sabe por quê? Se eu
Se eu buscasse em mim, eu não teria amor para dar. Se eu buscasse em mim, eu não teria energia para servir a Deus. Eu não teria alma para servir, servindo a tantos os outros. Mas quando a gente bebe na fonte inesgotável que é Jesus, você se cansa e é renovado. Tem dia que você diz, eu não tenho mais, mas quando você vai na fonte inesgotável, você se preenche. Beba na fonte que é Jesus, e seja abundante no amor, seja abundante na misericórdia. Talvez você que entrou aqui ou está em casa, meu coração está apertado, meu coração está agoniado. Semana retrasada eu ouvi alguém dizer para mim, pastor, eu tenho ódio daquela pessoa. É ódio mesmo? É ódio. Por mim, aquela pessoa não deveria nem estar viva, nem na terra. O que tem nesse coração? Mágoa, ódio, vingança. Está bebendo em qual fonte? Ela está cheia. Mas cheia de quê? De rapina, cheia de amargura. A Bíblia diz que o profeta pegou o sal, colocou num prato novo e sarou a fonte. E a gente precisa fazer isso hoje, para que a gente seja abundante nas coisas de Deus, para que a gente saia daqui olhando o mundo diferente, olhando como Jesus. Se você está olhando de um ponto de vista só, meu irmão, sinto muito, hoje você tem que mudar, hoje, nessa noite. Existe uma abundância de pontos que o Senhor quer te levar para você olhar, aquele vale de ossos secos. O profeta viu mortos e Deus falou assim, muda, começa a andar. E ele começou a ver ali então, gente, um exército. Sabe essa situação que você vê morte, ou na sua casa, na sua família, na sua empresa? Seja abundante hoje em fé. Abre a sua boca para falar de fé, de amor, e Deus vai te dar tudo que é abundante. Vai te dar tantas coisas que você vai falar, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Firme, seja sempre constante na presença de Deus. Não tenho vontade de ir ao culto, vai ao culto que a vontade vai aparecer. Não tenho vontade de adorar a Deus, adore a Deus até a vontade aparecer. Não tenho vontade de orar, dobra o joelho e fica orando, que daqui a pouco o fogo está caindo do céu. Não espere ter motivação, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa que eu já aprendi. Está na Bíblia não, tá? Se você está esperando motivação para fazer algo, sinto muito. Para ter resultado, não é a receita certa. Você tem que ter a disciplina. Sem vontade, mas disciplina. Tenho que fazer, eu vou fazer. Não tenho vontade. Não é a vontade que me domina, eu que domino a vontade. E daqui a pouco a coisa vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Aí você vai reconhecer. Agora eu entendi. O poder da constância, da firmeza e da abundância. Você quer amor? Dê muito amor. Você quer misericórdia? Seja misericordioso em abundância. Você quer paciência das pessoas? Seja paciente com as pessoas. Existe muito curso de oratória, né? Já parou para pensar nisso? Tem muito, sabe, a internet é curso de oratória em 10 minutos. Mas eu nunca vi um curso de escutatória para ouvir. Nunca vi. Faz um curso para você ouvir melhor. Que tal? Porque tem curso para falar muito, mas não tem curso para a gente ouvir. Você quer ser ouvido? Escute as pessoas. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Deus está nos falando nessa noite. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.
Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu caminhar. Deus abençoe o seu amanhã. Deus abençoe os seus filhos. Deus abençoe a sua geração. Amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso para Jesus.